pessoal, nós estamos hoje aqui para falar de uma nova criatura, né? Só recapitulando com vocês, nós falamos no vídeo passado de que a crença em Cristo nos redime de nossos pecados e que podemos, através de Cristo, nos aproximar de Deus. Mas ficou uma dúvida, né? Aquele que diz que quem crê em Cristo, esse verdadeiramente está salvo? Por quê? Por que eu estou perguntando isso, pastor? Porque Tiago 2, verso 19, diz que até os demônios creem. Então, partindo desse princípio, até mesmo os demônios estão salvos. Então, há alguma coisa aí que nós devemos debater em cima disso. Afinal de contas, há dois tipos de fé. Uma mais superficial, onde você pode dizer que crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Eu creio em Deus do meu jeito, eu creio em Jesus do meu jeito. Ou aquela que verdadeiramente te traz uma nova vida, um novo nascimento. Então, é sobre esse tema que nós estamos aqui para debater. O pastor Rivaldo vem aqui com a palavra e com o comentário dele, que é importante para nós, para entendermos sobre o que é o novo nascimento, pastor Rivaldo. Então, o novo nascimento, ele tem uma passagem que até é curiosa e engraçada, dado que Jesus está falando com o mestre da lei, né? João 3, do 3 ao 6, Jesus está falando com Nicodemos, era chamado de mestre. Mestre, exato. E ali acontece um diálogo do nosso mestre com o mestre Nicodemos. E Jesus, ele diz que em verdade, para que haja, né, uma salvação verdadeira, que haja crença verdadeira, é preciso nascer de novo. E o nosso amigo Nicodemos, no alto de toda a sua sabedoria, ele pergunta para Cristo: Senhor, é possível um homem entrar na barriga da mãe e nascer? E Jesus, com aquela calma, com aquele coração puro, muita paciência, com muito amor, ele fala que esse é um nascer da água e é um nascer do Espírito, né? É a purificação, né? Para que possa ter a comunhão, ou seja, a limpeza, para que venha o Espírito Santo habitar naquilo que está limpo. Né? E nós temos uma outra passagem que eu quero até pegar aqui, dá licença, em Ezequiel, no capítulo 36, versículos 25 a 27, que é um texto muito bacana também, que traz uma explicitação sobre essa água e sobre esse Espírito, né? Então diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Então, esses dois textos, eles mostram a diferença do crer em Deus. Como você passa numa pessoa qualquer na rua, ela fala assim, se Deus quiser vai dar certo. É uma crença natural. Vamos dizer assim, é um chavão cristão. Se Deus quiser, Deus está no controle. Verdade. Mas nós precisamos realmente exercer esse crer. E essa crença passa por esse ato da purificação na água, ou seja, do batismo, da limpeza, para que venha realmente esse Espírito, que é o Espírito de Deus, que faça comunhão comigo, com você, e essa comunhão traz conscientização do que é pecado, do que é erro, e traz conscientização de qual caminho seguir, qual caminho é o caminho correto para a vida. Então, isso significa que quando nós nos aproximamos de Deus, nós verdadeiramente cremos em Cristo, todo aquele passado de pecado ele tem que ser deixado. E como diz em Coríntios 5,17, eis que todas as coisas velhas se passaram
e em Cristo tudo se faz novo. Quer dizer, todo aquele passado de pecado eu deixo de praticar, eu deixo de fazer. Quer dizer, aquela água começa a me limpar e vai levando embora aquele passado pecaminoso, cheio de lama sobre a minha vida. Eu vou me limpando e começo a viver coisas novas, né, pastor? Mas, apesar disso, eu queria perguntar para você, existem no meio dos cristãos pessoas vivendo ainda as velhas coisas? Ou seja, pessoas que professam a fé em Cristo, mas ainda estão vivendo as velhas coisas? Qual é a sua opinião sobre isso? É uma opinião, de novo, né? Você veio com essa pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Existe, e muitas. É verdade. Muitas pessoas que tomaram um banho de piscina, ou um banho de rio, né? No verão. Ou verão jogaram, e algumas denominações são aquele batismo que é diferenciado, que é a aguinha na cabeça. Isso. Enfim, existem pessoas que não se conscientizaram do que é essa purificação. Infelizmente existe. Dentro das igrejas tem muitas pessoas que se convenceram de que Cristo é bom, de que Cristo salva, de que Cristo é uma nova esperança, de que Cristo traz nova vida. Elas estão totalmente convencidas, mas elas não estão convertidas. Elas não conseguiram fazer um retorno na vida que levaram. Sim. Por um momento, elas se impactaram com a palavra, se impactaram com a promessa de que Cristo salva, mas elas, diante das dificuldades, diante das oportunidades mundanas que o mundo traz, elas travaram. E aquela mente poluída, ela não deu lugar à água, ela não se purificou. Ou seja, ela sabe que aquilo é bom, mas ela não tem como alcançar, porque tem uma condicional para você alcançar. Sim. Essa vida de plena com Deus, que é essa condicional da limpeza. Ou seja, elas têm o caminho das águas, mas elas não vão para as águas. Por quê? Porque aquilo que está plantado dentro delas ainda é mais importante para ela do que as águas. Logo, elas começam a viver uma vida dúbia. Um momento faz uma coisa, um outro momento faz outra. Só que a palavra de Deus, ela diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. Então isso é terrível, porque as pessoas às vezes elas não conseguem viver aquilo que preconiza a palavra de Deus, e elas estão vivendo somente aquilo que lhe passaram de maneira superficial. Ou seja, elas não consegue dar lugar para a água fazer a limpeza, para tirar a sujeira, para viver o nosso evangelho. E muitas vezes, né, pastor, essas pessoas, né, muitas vezes nem é a intenção, mas por não viver, por não mudar a vida, por não fazer esse retorno, acabam que dando um testemunho para aquelas que estão fora da igreja, na verdade. Exatamente. Ela tem muitas pessoas dentro da igreja que um dia eu tinha 5 anos de evangelho e eu fui levar uma palavra numa igreja. Um cidadão que tinha 22 anos dentro, né, da igreja, ele perguntou assim para mim: quanto tempo você tem de evangelho? Eu falei: 5 anos. Ele olhou para mim e falou assim: juvenil ainda. E eu falei: amém, eu quero ser um juvenil sempre, eu quero que esse mestre seja meu mestre sempre. Fato é que uns 8 anos depois, a gente vivendo uma vida de pregação, de obras, levando a palavra aqui e ali, e a gente sempre acompanhando aquela vida, era amaldiçoando, era botando defeito em ministérios, era sem compromisso nenhum com a palavra. Por quê? Porque ela estava estacionada naquilo. Ela estava estacionada naqueles conceitos que o mundo traz. Ou seja, há pessoas dessa maneira, e pessoas que matam novas pessoas. Mas há também, eu não posso deixar de enfatizar, a falta de atuação verdadeira do líder das igrejas,
que quando uma nova criatura vem, o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus falou assim, dá leitinho, né? O apóstolo Paulo falou assim, tem que tomar leite primeiro. E é igual o nascimento da criança, dá leite, depois dá papinha, depois dá comida sólida. Ou seja, tem que ter toda uma preparação espiritual para que essa pessoa crie raízes espirituais dignas de Cristo. Cria aquela base cristã. E muitas vezes nós percebemos pessoas que não têm essa base cristã por culpa sua e também por culpa de alguns líderes que não estão preocupados em formar líderes, formar cristãos de verdade. Infelizmente isso acontece nas igrejas. E acaba sendo muito triste quando uma pessoa já com muitos anos, né, vivendo ali dentro de uma igreja, seja ela qual for, achando que está com Cristo, mas na verdade ele está no caminho contrário, né? E eu fico imaginando o dia que essa pessoa estiver diante de Deus, a surpresa que ela vai ter, que a vida toda passando que eu sou um cristão perfeito aos olhos de Deus, e quando ela se depara com Deus, ela vê a porta fechada, a porta do reino de Deus fechada. Então, pastor, aproveitando esse gancho, né, os nossos amigos que estão nos escutando, como poderia esse cristão ele ter essa percepção, esse discernimento de que ele não é essa nova criatura, de que ele não se converteu verdadeiramente? Como que ele poderia encontrar uma base para ele, até mesmo para ele refletir? Olha, a base bíblica a gente busca em Gálatas 5 do 18 ao 22. Ali nós vamos ver frutos da carne e frutos do Espírito. Mas antes de falar desses frutos, o cristão, aquele que se converte verdadeiramente, ele não deixa de pecar. Ele continua pecando. Nós não podemos enganar as pessoas falando assim, a pessoa se converteu e não vai pecar mais. Não, ela peca. Porque nós temos, como nós falamos lá atrás, nós temos essa raiz do pecado dentro de nós. A diferença da pessoa convertida é que o erro, por menor que seja, traz dor. E é uma dor, não é física, tá, amados? É uma dor na alma. É uma dor de você saber que você ofendeu o seu mestre. Você ofendeu aquele que é o seu guia, aquele que é seu líder, aquele que é a sua pedra angular, aquele que deu sua vida por você, por mim. Nós ofendemos a ele. Nós ficamos tristes com isso. Isso causa uma tristeza muito grande em nós. Isso por si só já dá para você perceber se você consegue ver o seu erro ou não. Eu costumo dizer, Rafa, que o cristão que olha, que tem a capacidade de olhar para dentro de si e ver erros, esse está no caminho certo. Ele olha lá no seu interior e fala, puxa vida, menti. Puxa vida, preciso tirar isso aqui de mim, está me fazendo mal. Esse cristão está no caminho certo. Mas enfim, Gálatas 5, do 18 ao 22, ele mostra claramente os frutos da carne e os frutos do Espírito. E eu te convido a abrir lá em Gálatas 5, nesse versículo do 18 ao 22, que você vai ver carne. É muito antagônico a coisa. Há uma vala muito grande do que é os frutos. Por exemplo, nos frutos da carne, você vê mentira. Lá nos frutos do Espírito, você vê paz. Lá no fruto da carne, você vê ira. Lá nos frutos do Espírito, você vê longanimidade, paciência, amor. Do outro lado, você vê ódio. Você vê adultério, você vê rancor, você vê vícios. Lá você vê domínio próprio, né, no Espírito. Você vê perseverança, fé, caridade. Então, são duas coisas que o apóstolo Paulo ele tentou deixar bem delineado para a gente ver o que é e o que não é
Onde é que eu estou? Quer dizer, são duas coisas totalmente contrárias, né? Você ter o do Espírito é totalmente contrário com o fruto da carne. Exatamente. É como se nós estivéssemos falando, literalmente, de luz e trevas. Um não se dá com o outro. Exatamente. Então seria um parâmetro para a pessoa olhar e refletir, poxa, eu tenho tido inveja, eu tenho tido ira, eu tenho bebido, né? Então eu acredito que essa comparação que a pessoa ela pode ter essa base em Gálatas exatamente para checar, comparar com ela mesma, né? Com o que ela está fazendo, se aquilo que ela está fazendo provém do Espírito de Deus ou provém da carne dela, ou seja, se ela se tornou uma nova criatura ou não, né? Seria, acho que algo mais ou menos nesse sentido. É nesse sentido, você saber se diferenciar, e volto naquela situação. Você ter a capacidade de olhar dentro de si e averiguar o que você está fazendo. E isso determina onde você está. Então deixo esse convite para você, amado, você que está querendo buscar, você que está querendo melhorar como homem e como mulher de Deus, que você se olhe, vá para dentro de si e olhe lá no seu interior o que você está vendo. E se você vê que esses frutos não são tão bons, vá para Jesus. Vá de novo, vá buscar de novo, mergulhe de novo, peça a água desse Deus te limpando de novo, para que você recomece numa vida com Jesus. Romanos 8:1 diz que aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para esses não há nenhuma condenação. Ou seja, aqueles que andam no Espírito de Deus, esses serão salvos. Amém? Faço um convite para vocês, meus queridos, meus amados telespectadores, para o nosso próximo vídeo. Vocês que têm dificuldade para perdoar, né, para se arrepender, nós fazemos um convite para ver esse vídeo que vai falar sobre arrependimento, que vai falar sobre o perdão, que é muito importante na vida cristã. Nós queremos esclarecer isso para vocês. E sobre esse tema de hoje, um novo nascimento, uma nova criatura, fica aí a opção para vocês nos mandar um e-mail, né? É o nosso e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, passa um e-mail para nós, nós teremos, com certeza iremos responder vocês. Muita alegria, porque esse é o objetivo do nosso trabalho aqui, é alcançar vocês e tirar dúvidas e, de alguma forma, se pudermos ajudar em direcionamento. O senhor quer fazer uma pequena oração final? Eu quero deixar para você que tá nos assistindo, que você seja um crítico seu, sabe? Esteja sempre se autoavaliando. Pegue os fundamentos cristãos e vá se avaliando, se autoavaliando, para que você consiga se colocar no caminho que Cristo quer para você. Fica essa dica. O Evangelho é muito simples. Algo que não presta, fuja dele. Se algo presta, acrescente para a sua vida. Mas busque os ensinamentos cristãos e bote o pé na estrada, nessa vida cristã que ela é linda, que ela é maravilhosa. Amém? Amém. Pessoal, então fique ligado no nosso canal e fique atentos já no próximo assunto, no próximo vídeo que estaremos liberando para vocês. Até mais. Até mais.